Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui novamente contigo para que a gente possa trocar algumas ideias, trocar algumas experiências filosóficas e compartilhar também com todas as pessoas que já nos acompanham há um bom tempo. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia e a busca da verdade. Naturalmente não vamos esgotar o tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos trazer para a nossa vida a experiência prática daquilo que seja útil para nós através dessa conversa. Nós vamos trazer uma virtude importante para abordar esse tema, que é a virtude da humildade. Nós estamos longe da sabedoria, embora isso seja óbvio, é importante deixar claro através das palavras, não é, José Roberto? Porque a filosofia busca de maneira muito humilde, o filósofo busca chegar à verdade. Não uma verdade pessoal, egoísta, limitada, onde a gente acredita pela crença e pela opinião que estamos vivendo uma verdade sublime e atemporal. Não se trata disso. Eu gostaria que você falasse não da verdade absoluta, porque o absoluto não existe no mundo manifestado, mas da verdade como referência para o filósofo, porque o filósofo é aquele que busca saber as coisas para além das opiniões, ele busca viver e aprofundar as experiências para chegar um pouco mais perto da verdade. Eu gostaria que você começasse falando sobre essas ideias. Sim, Danilo, a gente busca sempre resgatar relembrar, na verdade, né, aqueles grandes filósofos, tanto do Ocidente como do Oriente, para que a gente possa ter uma boa referência nessa busca, que é uma busca difícil, mas que de certa maneira, né, tem que em algum momento fazer parte da jornada do ser humano. Encontrar um grau superior de sabedoria, encontrar um grau superior do sagrado, encontrar um grau superior da verdade também, né? Então, se nós formos falar de algo que seria a verdade absoluta, seria como nós, naturalmente, né, nos compararmos em termos de tamanho e distância ao Sol. Então, por exemplo, não é porque nós não alcançamos o Sol que o Sol não existe. Nós temos uma evidência visual da sua existência, da sua importância para o sistema solar, e assim como toda a relação que ele tem com cada um dos planetas, né? Mesmo aqueles que estão mais distantes, como Júpiter, Netuno, Urano, também aqueles que estão mais próximos, né? Como Mercúrio, Vênus, a própria Terra, a Lua e Marte. Então a gente percebe que o Sol, apesar de para nós ele parecer algo muito pequeno, insignificante, do mesmo tamanho ou um pouco maior do que a Lua, é apenas uma aparência. Né? Porque nós sabemos hoje, pelos nossos avanços científicos, né? Ou seja, pelas metodologias desenvolvidas pelo homem atual, de que o Sol, na verdade, ele é muito maior do que isso nos aparenta. E graças a ele, todo o sistema solar tem a sua organização orbital com os planetas ao seu redor. E mantém cada um deles com um grande grau de justiça, né, dando a cada um o que é próprio da sua distância, constituição e proximidade. Podemos utilizar a mesma analogia, né, Danilo, para nos referir à verdade absoluta, o que seria uma verdade absoluta. Algo que está muito distante de nós, mas cujas evidências, quando nós de certa maneira, utilizamos os métodos, né? Utilizamos a tecnologia apropriada ao ser humano, uma tecnologia desenvolvida desde um ponto de vista interior, um ponto de vista do conhecimento de nós próprios. Se nós não nos aproximamos, né, dessa verdade absoluta, nós vamos nos aproximando dos indícios que mostram que ela é uma realidade superior, uma realidade metafísica, uma realidade invisível. Tá? Eu penso que, por exemplo, para entendermos um pouco mais filosoficamente essa questão, podemos nos referir ao mito da caverna de Platão.
né? Platão foi um desses grandes filósofos, né, que abordou todos os assuntos que são muito importantes para nós como seres humanos. Ele falou da justiça, ele falou do amor, ele falou da relação dos seres humanos com os deuses, com o sagrado, enfim, ele é uma constituição social justa, né? Então, Platão teve uma visão muito fundamental na busca desses elementos, né, para poder deixar um legado para nós, a partir do cidadão da sua época, para que a gente sentisse que temos boas bases de busca e de encontro de elementos que nos ajudem a ter as nossas próprias experiências sobre o amor, a justiça, a vida e a convivência em sociedade. E então, quando ele fala, por exemplo, né, no mito da caverna, de um processo de libertação que começa com um indivíduo que vai pouco a pouco se libertando das suas correntes, explorando o seu mundo, buscando cada vez mais uma aproximação à realidade, em algum momento ele consegue sair da caverna e, naturalmente, ele vai se adaptando a esse mundo fora da caverna. A quantidade de luz, de iluminação que é diferente de quando ele estava dentro da caverna. E pouco a pouco ele vai percebendo a mesma coisa que nós percebemos quando olhamos para o sol, né? Ele vai percebendo o céu e vai percebendo o sol como a origem de todos os fenômenos. E Platão, né, então, depois que ele vai explicar o símbolo, ele se refere ao sol como a ideia do bem. Nós poderíamos falar aqui também que o sol seria o símbolo de uma sabedoria muito elevada, ou mesmo o símbolo de uma verdade absoluta. E tendo visto algo, né, percebam o seguinte, ele não saiu da terra e não foi até o sol, com a sua grandeza toda, mas inteligentemente ele percebeu, olha, o sol, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da luz, e ele também é a fonte dos fenômenos que, indiretamente, todas as pessoas na caverna têm contato. Então, esse que saiu, que se libertou, por ele mesmo, ficava fora da caverna, né? Porque é muito mais agradável, o ar é mais puro, é menos viciado, existem as cores, existem os seres, existem os animais. Só que ele decide voltar para dentro da caverna e compartilhar aquilo que ele vai tomando contato com as pessoas que ainda estão, digamos assim, ignorantes de que existe uma realidade fora da caverna, de que existe uma verdade. E assim, né, cada um dentro da caverna vai se aproveitando dessa transmissão, desses ensinamentos, né, para que possa também ter a sua própria experiência de romper as suas correntes e também, em algum momento, poder sair da caverna. E é claro que também esse que desce, né, e é o desfecho que Platão dá, ele acaba sendo um pouco vítima da ignorância daqueles que, não tendo a coragem, não tendo a visão, ou por um processo de manipulação dentro da caverna, né, acaba sendo também uma vítima, acaba se sacrificando. Deixou um legado para muitos terem a oportunidade também de perceber uma outra realidade e se sacrificou por isso, né? Então é isso, né, Danilo? Essa seria uma pequena visão do que seria a verdade de um ponto de vista absoluto, segundo, por exemplo, né, um filósofo como Platão, que conta um pouco dessa mitologia, né, que conta um pouco dessa referência superior no seu mito da caverna. Agora, de um ponto de vista filosófico, podemos dizer, né, seguindo aí um resgate feito pelo nosso fundador, o professor Jorge de Ângelo Braga, que nós vemos tanto nos livros, artigos e vídeos do nosso atual presidente internacional, o professor Carlos Adelantado, né? A verdade, para nós, de um ponto de vista humano, é aquilo que sirva de elemento luminoso para a nossa consciência, ou seja, que nos ajude, né, a irmos ampliando os nossos conhecimentos, ampliando a nossa capacidade de passarmos das emoções mais grosseiras para os sentimentos mais sutis, né? Por exemplo, dominarmos a nossa ira, desenvolvermos a nossa capacidade de empatia, de amor, de respeito, dominarmos os nossos medos, né, e irmos alimentando uma sã coragem orientada para propósitos muito elevados, para propósitos profundos. Então,
A verdade de um ponto de vista filosófico, né, são esses elementos que nos ajudam a nós irmos ampliando aí os nossos conhecimentos, a nossa capacidade emocional, a nossa capacidade de ação, né? Ou seja, vai nos dando não uma verdade absoluta, né, mas um motor muito profundo de movimentação. Né? É muito interessante que o professor Jorge Ângelo Livraga, né, fundou a Nova Acrópole basicamente com outros elementos, mas também esse elemento de que quando o ser humano ele tem um grande ideal, você não precisa dizer para essa pessoa o que ele tem que fazer. Ele mesmo vai tratar de orientar a sua vida para, de alguma maneira, ir se aproximando, né, desse ideal mais elevado que ele vai percebendo, que ele vai se introjetando, que o vai alimentando em termos de ideias, que o vai alimentando em termos de uma inspiração de sentimentos, que o vai movimentando a ação para que ele mesmo vá resolvendo as problemáticas da sua vida. E é muito interessante que essa ideia de contato, né, com grandes ideias, com nobres verdades, ela já foi praticada por muitos povos antigos, não apenas de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva. E então a filosofia, né, Danilo, como nós entendemos hoje, como ela sempre foi entendida até pelos grandes filósofos, ela não é buscada como uma busca de uma verdade absoluta. Até porque o nosso atual nível de conhecimento e de ferramenta, né, não seria, segundo esses filósofos também, o mais apropriado para encontrarmos esse grau de verdade. Mas são elementos que nos permitem, né, irmos nos movimentando segundo aquilo que eles compreendiam ser as leis orgânicas da natureza, né, para que o ser humano pudesse ir se harmonizando com, digamos assim, o que seria o sentido da sua vida, igual nós falamos no outro podcast. E assim, sim, Danilo, nós vamos cada vez mais, né, ampliando a nossa capacidade de consciência, despertando, né, os nossos potenciais latentes, e aí sim vamos conseguindo ir pouco a pouco trabalhando, né, com uma capacidade de perceber, ainda não a verdade absoluta, mas percebendo certas leis da natureza que também são válidas para o ser humano. Quando a gente fala do mito da caverna, eu acho esse mito muito bonito, né, porque ele não fala só de uma possibilidade teórica. Platão, né, assim como muitos outros grandes mestres, dizem que esse encontro com o mundo fora da caverna seria, digamos assim, o grande sentido da vida do ser humano, ou seria o destino último do ser humano. Cada ser humano tem essa possibilidade de, através de uma movimentação da sua vida interior, das suas ações, ir se tornando cada vez mais limpo dos seus defeitos, cada vez vai resolvendo mais as suas dificuldades. E com isso, cada vez ele vai observando o mundo, cada vez ele vai observando o seu papel no mundo de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais clara. Então, ele mesmo, né, vai traçando, vamos dizer assim, utilizando esse simbolismo do mito da caverna, ele mesmo vai traçando o seu caminho para fora da caverna para ver as coisas com cada vez mais clareza, né, Danilo? Então, é interessante, né, que do ponto de vista da filosofia, nós ainda não temos a condição de buscar uma verdade absoluta, mas nós temos a condição de irmos nos apercebendo de graus superiores da verdade, que nos permita vivermos com mais harmonia, que nos permita irmos nos conhecendo cada vez mais profundamente, reconhecendo quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, e conforme eu vou me aproximando dessa minha identidade interior, dessa minha identidade fundamental, eu mesmo, né, Danilo, vou traçando o meu caminho para me aproximar de cada vez novos conhecimentos, cada vez novas formas de me relacionar com as pessoas, cada vez novas formas de entrar em contato com a minha alma interior.
e cada vez encontrar um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de honra, um pouco mais de disposição, de coragem, de proatividade. E tudo isso, né, Danilo, nós poderíamos chamar de o nosso grau de verdade. Você trouxe as nobres verdades, José Roberto. Quando a gente fala das bases da sabedoria, a sabedoria é uma base de busca da verdade, ou seja, quanto mais sábios, mais próximos da verdade. E isso não é uma opinião. E os grandes seres da humanidade, sábios e sábias de todos os tempos, como você trouxe Buda, que foi um grande avatar de uma sabedoria imensa, as nobres verdades que ele traz na sua obra, Dhammapada, nos ensina muito, ou seja, há um caminho para chegar à verdade. A lei de Newton, por exemplo, da gravidade, é uma lei. Os ciclos, o nascimento, o desenvolvimento, morte, as estações e a sua ordem de aparição e desfecho. A gente não deveria discordar dessa sabedoria porque isso é óbvio como o sol. A gente pode discordar dessas leis, mas elas acontecem. As estações ocorrem, têm o seu ciclo. O sol aparece todos os dias, como você bem trouxe essa imagem de reflexão, e o sol demonstra uma verdade atemporal, porque ele nasce há milhões e milhões de anos. Diante disso, José Roberto, eu gostaria que você falasse da filosofia como aproximação à sabedoria, para que nós, pouco a pouco, possamos chegar a essa verdade. Isso é algo muito importante porque, na nossa medida, como você bem trouxe, essas ideias e vivências que os sábios tiveram, a gente pode, em alguma medida, compreender e aplicar para que a gente possa, pela nossa própria consciência e experiência, saber se isso é válido ou não, se isso nos aproxima de maneira humana dessa sabedoria. Eu gostaria que você falasse, portanto, dessas bases, desses grandes sábios, para a gente refletir um pouco mais sobre tudo isso. Danilo, o ser humano é o único ser na natureza, né, até onde a gente consegue constatar, que é capaz de uma linguagem simbólica. Né? Então, realmente, tem coisas que, do ponto de vista da nossa mente racional, a gente não compreende. A gente precisa de um tempo, né? Precisamos nos adaptar. Então, se nós formos fazer uma boa analogia, né, uma boa simbólica das coisas e relacionar essa busca da verdade, né, com a nossa vida, há muitas coisas que nós não vemos, há muitas coisas que nós não conseguimos tocar, mas que são realidades, né? Um exemplo muito cotidiano, aí ao alcance de toda pessoa, né, que tenha um pouco de sede de busca, é, por exemplo, o amor, a afeição do nosso pai, da nossa mãe para conosco. Né? Não é uma coisa que nós possamos tocar, não é sólido como essa mesa, né, que estamos aqui utilizando, mas também é uma coisa que tem o seu valor, tem a sua profundidade, tem a sua realidade para nós. Não consigo mostrar 1 quilo de amor pelo meu pai para ninguém que esteja conversando comigo, né? Mas eu sei dentro de mim que essa afeição, que esse amor, que esse respeito é uma realidade. A mesma coisa com relação aos nossos filhos. Então o ser humano, né, Danilo, ele tem essa capacidade de simbolizar as coisas sem necessariamente tocar, sem necessariamente ver. Nós somos capazes de nos relacionar com o invisível e saber que muitas vezes, né, fazemos as coisas pelos nossos pais, fazendo as coisas pelos nossos filhos, né? Movido por essas ideias, movido por esses sentimentos. Né? Isso no nosso plano cotidiano. E podemos dizer que dentro de um ponto de vista filosófico, dentro de um ponto de vista da busca da sabedoria, da busca de uma maior realidade, da busca de entendermos os ensinamentos desses grandes sábios, desses grandes filósofos, a mesma coisa. Vai naturalmente dessa capacidade do ser humano de lidar com as coisas invisíveis, para ir tornando as coisas incompreensíveis cada vez mais vivenciais, cada vez mais compreensivas. Né? Então não é porque o ser humano não alcançou a realização de uma justiça atemporal, né, tal qual ensina Platão no seu livro A República, que a justiça não existe. Né? Existe uma justiça primordial que, segundo Platão, vive no mundo dos arquétipos, no mundo fora da caverna. É uma realidade numa outra dimensão. E a partir do momento em que nós vamos adequando os nossos instrumentos, né, adequando o nosso comportamento, que a gente vai cada vez mais, né, nos apaixonando por essa busca e entendendo, né, a necessidade dela tanto para mim como indivíduo, como para
para a sociedade a partir do momento em que a gente compreende para compartilhar. Então, naturalmente, nós vamos criando uma espécie de magnetismo, atraindo algo dessa realidade atemporal para perto de mim e também me aproximando para mais próximo dessa realidade atemporal. Essa justiça que Platão colocou fora da caverna e chamou de o sol, de a ideia do bem, simbolicamente falando, é um grau de verdade, né? Então existe realmente essa verdade atemporal que vive fora da caverna, e existe aquilo, né, que na nossa temporalidade, no nosso condicionamento tempo e espaço, a gente pode ir cada vez mais nos aproximando, compreendendo, né, essa é a aproximação, e sentindo isso também é uma aproximação, para que a gente possa ir vivendo isso no nosso nível com as pessoas que nos cercam. Né? Da mesma maneira que respeito meu pai e convivo bem com ele, respeito, amo a minha namorada, aos meus amigos, então busco estabelecer uma boa convivência, uma troca de ideias dentro de um ritmo com eles. A mesma coisa com relação a essas ideias atemporais. Vamos nos aproximando paulatinamente da sua compreensão e vamos colocando isso na nossa vida e no nosso dia. E é fantástico, né, Danilo? É fantástico, rapaz. É fantástico a gente ver isso aí em todas as pessoas que vão se aproximando da realidade desses grandes mestres. Isso vai dando um sabor à nossa vida, né? A nossa vida vai ganhando um tempero. Cada vez mais, né, o tempo vai passando e a gente vai sentindo que as dificuldades têm uma resposta, os problemas têm uma solução. E essa constatação ela é muito importante porque quando a gente percebe, né, que essa verdade ela ilumina a nossa vida e nos ajuda a resolver as nossas questões, a gente começa a querer transmitir isso para outras pessoas. Né? Com isso, só com essa mentalidade, a gente já está mudando algo da vida e algo do mundo. E é claro que o grande modelo disso é justamente a generosa transmissão da sabedoria dos grandes filósofos. Porque, novamente, simbolicamente, se nós conseguirmos fazer isso no pequeno, a gente vai entendendo como é que um Jesus fez isso numa escala muito maior. Se eu e você, né, conseguimos conviver bem, a gente vai entendendo um pouco a importância para Sócrates e para Platão compartilharem isso com a humanidade. Então, né, Danilo, o que nós vamos tendo nesses grandes filósofos é o quê? É um modelo. É um modelo de conhecimento e também um modelo de proatividade, né, de ação, principalmente em benefício da humanidade, como um legado para o futuro. E o que eles fazem, né, Danilo, nada mais é do que traduzirem para o nosso nível humano algo que a gente vai percebendo na natureza. Falávamos do sol, né? Se não fosse o grande poder e, ao mesmo tempo, entre aspas, a grande generosidade do sol, não existiria vida na Terra e não existiria o sistema solar. A mesma coisa, né? Como a gente sempre gosta de enfatizar no Dia da Mãe Terra. Se não fosse a grande generosidade da Terra, nem os nossos corpos nós teríamos, né? Pois os nossos corpos são feitos dos mesmos materiais da Terra, né? E existem explicações mais esotéricas que dizem que até mesmo algo das nossas emoções e algo da nossa mente também são provenientes de outros elementos da Terra. Então é isso, a importância desses grandes sábios, né, é justamente essa. Eles captam essas verdades a respeito do Sol, a respeito da Terra, a respeito da existência do universo e vão fazendo uma decodificação disso para o ser humano. E vão fazendo, digamos assim, uma tradução disso para que nós possamos entender com um grande sacrifício, né? Um sacrifício da sua própria vida, pois não fazem isso no momento, depois vão tirar férias lá no Himalaia. Não, fazem isso a sua vida toda e às vezes ao custo daqueles que descem a caverna, né, para poder compartilhar isso com os demais. Então, né, Danilo, nós vamos percebendo que também esses grandes sábios, né, eles não lidaram com verdades absolutas. Eles fizeram esse resgate, né, de tradições anteriores,
tiveram essa capacidade de visualizar a realidade do que é a natureza, e cada um deles, numa determinada época e num determinado lugar, fez uma adaptação disso às necessidades do povo da sua época e do seu lugar. Então, nós temos muitas fontes históricas mostrando que, apesar das diferenças, né, no meio de transmissão, no modo de transmissão, todos eles estavam nos comunicando com algo que seria um reflexo de uma realidade atemporal. E isso é fantástico para nós, né, Danilo? Porque aquilo que a gente não entende em Platão, a gente pode entender, por exemplo, no Marco Aurélio. O que nós não entendemos nas explicações, ou nos mitos platônicos, ou nos mitos romanos, nós podemos entender através da tradição da antiga China, do antigo Tibete, do antigo Japão. Enfim, né, Danilo, é muito interessante isso, é um fenômeno fantástico. Também, como você disse, né, é uma lei da natureza. Né? O campo de busca ele é muito amplo. E se esse campo de busca ele vai nos ajudando a sermos um pouco mais generosos, um pouco mais harmônicos, a ir indo cada vez mais solucionando as nossas problemáticas individuais para colocar o melhor de nós a serviço da humanidade, isso para nós, né, Dani, já é uma verdade gigantesca, suficiente, capaz de ir transformando a nossa vida, nos inspirando e nos aproximando cada vez mais, né, de uma sabedoria mais nobre, mais atemporal. A gente poderia considerar, José Roberto, que existe uma vantagem nessa busca pela sabedoria, ou seja, o filósofo, quando busca a sabedoria, busca a verdade, ele vai se conhecendo mais, se melhorando mais, isso é uma possibilidade. Naturalmente que temos que fazer isso com muita franqueza, muita sinceridade, para que a gente se aproxime disso em alguma medida, e isso é algo muito importante. Eu gostaria que você falasse sobre isso porque é uma vantagem perante nós mesmos, não perante aos demais, porque a gente vai compreender mais o que é a vida, as suas complexidades, entender do que se trata a morte. Não que a gente vai perder totalmente o medo, mas é óbvio que a gente vai começando a controlar isso com mais maturidade e vai aos poucos perdendo esse medo, justamente por estarmos buscando com sinceridade de coração e de ação concreta essas verdades atemporais. E isso vai nos dando mais confiança, nos dando mais virtudes. Você citou grandes seres da humanidade, como Marco Aurélio, Confúcio. Teríamos centenas de outros que foram exemplares na sua virtude moral, na sua ação cada vez mais reta, mais coerente, mais sincera, mais humilde também. E essas referências são a construção de um mundo novo e melhor, que começa dentro de nós próprios. As virtudes são arquétipos, ou seja, o modelo da justiça, da bondade, da beleza, assim como o sol que você trouxe em um dos seus exemplos, nos traz muito a ideia da generosidade, desse raio solar que vai para toda a humanidade e para todo ser que existe no mundo manifestado. Por essas razões, eu gostaria que você comentasse um pouco disso nas suas reflexões finais, dessas vantagens de uma busca sincera, filosófica, porque, sem sombra de dúvidas, todos nós podemos viver um pouco disso. E esse pouco é muito importante, sobretudo nesse mundo em que estamos vivendo hoje. Sim, Danilo, e reconhecemos que realmente, né, cada um desses grandes sábios, cada um desses grandes filósofos, né, eles trouxeram apenas uma parte dessa grande verdade, né? Então, a nossa busca eclética é justamente para nós irmos reconhecendo e recolhendo o melhor de cada um deles, para que cada um de nós também tenha uma oportunidade de aplicar o que nós vamos entendendo do melhor que eles transmitem, para irmos melhorando a nossa condição de vida. Né? Então, realmente, assim, é uma dúvida das pessoas que muitas vezes vão assistir às nossas aulas e aos nossos cursos, né? Como é que nós podemos ir nos melhorando, seguindo verdades que nós mesmos declaramos que são verdades relativas, né? Não valem para todo mundo, em todo lugar e de qualquer maneira. Podemos dizer, né, Danilo, que quando vamos entendendo, por exemplo, né, o que um Platão está nos transmitindo, né, em termos de a condição humana essencial é sermos mais justos, e vamos
entendendo essa ideia com a nossa mente, vamos nos apaixonando por essa ideia, né, de podermos ir resolvendo as questões que nos atormentam e vamos caminhando, né? Essa caminhada é muito importante porque ela vai nos deslocando, a gente vai saindo do lugar. E a gente vai percebendo que esse lugar é um lugar que, vamos dizer assim, usando uma analogia simbólica, né, vai nos levar para um elevado que vai nos permitir ter uma maior clareza da floresta na qual nós estamos embrenhados. Então, enquanto estamos embrenhados nessa floresta, né, passamos frio, temos um pouco de medo, insegurança na estrada, mas conforme nós vamos nos aproximando desse elevado, nós vamos tendo uma visão cada vez mais ampla do panorama. E isso já é um grande motivo de alegria. Quer dizer, eu não fiquei só na ideia intelectual de Platão. Eu falei assim, será que isso tem valor? Tá, vou aplicar a minha vida. Aí começa a caminhar e chego, pelo natural capacidade de movimento, chego num plano mais alto. Começo a ter uma visão muito mais clara do panorama. Aí descanso, fico uns 2, 3 dias ali, aproveito os belos nasceres do sol, aproveito os belos pôres do sol também. E num determinado dia, né, olho numa distância e falo assim, mas espera aí, caminhando naquela direção há um elevado maior que essa montanha. Será que eu consigo chegar até lá? E vou caminhando, né? Desço a montanha, entro na floresta, faço muitas coisas dentro da floresta, né? Mas não é a mesma floresta, já é uma floresta um pouco diferente, né? Já começo a reparar os detalhes. Se eventualmente encontro uma pessoa que precisa da minha assistência, dou uma forcinha para ela, né? Utilizo essa força de voluntariado que tem o ser humano. E finalmente, né, chego no sopé da outra montanha. Será que eu consigo subir essa montanha? Né? Tento subir, escorrego, até que finalmente, né, pego o jeitinho e subo nessa montanha mais alta. Dá um pouco mais de trabalho, porque é mais alta que a outra. Mas eu percebo quando chego lá em cima, né, Danilo, que tem uma visão muito maior do panorama. Vejo um horizonte mais distante. A mesma coisa. Descanso um pouquinho, né? Vejo as noites estreladas, vejo as nuvens no céu claro do dia e percebo que distante tem a outra montanha, né? Desço novamente, né? Passo novamente pela floresta, que já não é a mesma floresta, já reparo mais nos detalhes, já tenho mais condição de ajudar as pessoas que estão meio perdidas, embrenhadas no meio do caminho. Olha, a montanha fica para lá, se você quiser, vamos juntos. Né? E aí a gente vai juntando esforços, chegamos nesse terceiro elevado, né? Mais alta, exige mais determinação, exige mais força, né? Mas também quando eu chego lá em cima percebo que a visão do panorama é muito mais longo. Então é isso, né, Danilo? Se a gente for continuar contando essa história, né, de elevado em elevado em elevado, cada vez nós vamos subindo até, sei lá, a altura do Kilimanjaro ou do Everest. Porque isso seria e será a realização do ser humano, né? Quando chegarmos num elevado muito mais alto, né? Numa grande montanha. E essa caminhada ela é muito importante, né, Danilo? Porque passando por dentro da floresta nos permite irmos compartilhando aquilo que, tendo passado pelos estágios anteriores, nós fomos aprendendo. É muito bom isso porque dos visuais que nós vimos, né, vamos poupando outros que estão perdidos, vamos nos unindo com outros para irmos enriquecendo aí a nossa caminhada. Então, de uma certa maneira, né, Danilo, essa é a nossa relação, uma relação filosófica com a busca da verdade. Não é uma verdade absoluta. Não é uma montanha absoluta, mas é irmos, né, de elevado em elevado para termos cada vez mais capacidade de visualização e para irmos compartilhando no meio do caminho o que nós vamos percebendo com outras pessoas. E esse movimento vai nos levando cada vez mais para condições mais favoráveis de visão, de perspectiva, de olharmos horizontes mais longos. Então, essa seria uma vantagem filosófica de busca de verdades, ainda que relativas. Vai nos aproximando a graus cada vez mais
elevados de percepção das coisas e de novas verdades, que simplesmente vão servir de base, de inspiração para busca de elementos mais nobres, mais puros, mais interiores. Então, é muito interessante, né, Danilo, que uma vantagem dessa busca das verdades contidas de uma maneira bastante eclética em várias tradições, em vários filósofos, não é nem o destino final, mas é sim irmos despertando esse sentimento do prazer perante a busca, da alegria, né, de sentirmos que temos um caminho e que esse caminho nos leva a um objetivo. E que nessa caminhada nós podemos ir compartilhando o pouco que nós vamos obtendo com outras pessoas. Então, essa é, digamos assim, a grande vantagem da filosofia, a maneira clássica, e da filosofia como arte de viver, que vai nos levando a esse aprendizado sobre o buscar viver, o caminhar pela vida, buscando elementos cada vez mais altos e cada vez mais profundos e cada vez mais nobres de serem compartilhados com os nossos amigos e a humanidade como um todo. Danilo? Dessa maneira, encerramos a nossa conversa de hoje. Agradeço novamente ao professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. É sempre um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência, né, nessa trilha do estudo da filosofia como arte de viver, com todas as pessoas que também estão buscando um caminho que vale a pena ser vivido para darmos cada vez mais sentido à nossa existência. Com certeza, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Félix Mendelssohn e chama-se Lieder on Worth, Opus 30, número 1.